Galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre os vales de Curicó, Vale de Tata e vamos falar sobre o Vale de Maule. Essa região é uma região que é muito interessante porque é uma das regiões mais antigas de produção de vinho chileno. E é interessante porque quando chegam os espanhóis a partir de Concepción, eles trazem então toda essa uva espanhola no século XVI, olha só, 16. E aí começa então essa produção vitivinícola com todas essas uvas espanholas. Uva País, Moscatel de Alexandria, enfim, e aí vai. E é interessante porque a gente vai começar a observar que hoje, nos dias atuais, os enólogos estão, eu diria, redescobrindo esse vale. A partir do momento que eles redescobrem esse vale, vão usando técnicas novas e toda a produção antiga, porque tem vinhas que têm parreiras com mais de 100 anos nessa região. Então eles vão criando vinhos com uma potencialidade tremenda, com muita criatividade, de uma forma nova, fazendo justamente parreiras antigas. E em consequência disso a gente tem vinhos que estão aí famosos. E as vinícolas começaram a ir para esse lugar porque alguém começou essa ideia e começou a fazer um vinho bom, isso foi reconhecido internacionalmente, e a partir do momento que isso foi reconhecido internacionalmente, obviamente chamou a atenção das outras vinícolas, e hoje a gente tem uma série de vinícolas nessa região, né? Quando a gente fala do Vale de Curicó, tem uma coisa que é bastante interessante. Nessa região, os caras têm um solo argiloso, então eles procuram fazer vinhos, eu diria, vinhos de costas mais frescas, né? Então indo mais, eu diria, indo cada vez mais próximos do mar e outros indo cada vez mais perto da cordilheira. Então, em consequência disso, desse clima argiloso, desse solo interessante nesse sentido, com Chardonnay, com Pinot Noir, eles acabam produzindo bons espumantes. Então, esse vale de Curicó é um vale que está despontando aí atualmente também com essa questão dos espumantes. Nessa região, em Curicó, tem 20 vinícolas e é uma região que ao redor dela também tem algumas coisas interessantes para fazer. Por exemplo, tem uma vila pequenininha que se chama Culpeo, que tem uma questão muito interessante com a cultura chilena, e tem um personagem que se chama Condorito, e nessa vila, em Culpeo, toda a cidade, que é uma vila bem pequenininha de campo, deliciosa, eles fazem a carniceria, ou seja, o açougue do Condorito, a peluqueria da Jaíta, e assim vai. Tudo se desenvolve através de uma história de quadrinhos, que na verdade não é para criança, é para adultos, e aí então a gente tem uma vila inteira em função dessa história, dessa criatividade. Isso é bem bacana, porque mostra muito a cultura chilena através desse desenho, né? Nessa região de Curicó também tem um setor próximo que é indo em direção a, eu diria, toda essa natureza abundante dessa região, um lugar que se chama Sete Taças. Com o terremoto de 2010 a gente teve essa região em geral bastante afetada, e as Sete Taças teve uma alteração aí na sua estrutura, eu diria, geológica, né? Mas é um lugar que é bem interessante para conhecer também, caso vocês estejam passeando por aí. Indo em direção ao mar, tem Iloca e Duau, que são praias bonitas e bem interessantes, que também teve, na época de 2010, com o terremoto, dificuldades aí com essa coisa do tsunami, né? As uvas que a gente vai encontrar nessa região, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Chardonnay, Carmener, Syrah, Pinot Noir, ou seja, toda uma mistura de vinhos brancos, tintos e espumantes, né? Enfim, várias uvas também. A gente encontra isso como em todos os vales que a gente vai circulando, né? Então, esse é o Vale de Curicó. Um pouquinho mais para baixo a gente tem o Vale de Maule, quando a gente está indo em direção ao sul, né? Nesse processo nosso, desses vídeos mostrando os vales de vinhos chilenos. E no Vale de Maule a gente tem uma característica que eu acho que é bem interessante. Tem um vinho que se chama agora Vigno, né? Que é uma denominação, eu diria, uma forma nova de fazer vinho com o Carignan, que é uma uva
E esses novos projetos que a gente está encontrando nessa região, eu digo projetos novos com identidade, né? Isso é super legal, porque a gente vai vendo os caras misturando carinhã, misturando uva país, ou seja, criando coisas de uma maneira completamente diferente num lugar que tem, putz, assim, muita história, ou seja, onde nasceu a produção de uvas no Chile. E durante muito tempo, nessa região, Maule, Itata, a questão que eu acho que é mais interessante é que a gente tem, por muito tempo, uma produção de vinho que é um vinho que não é um vinho fino, um vinho simples, um vinho de mesa, um vinho de consumo local, né? Que eles não exportavam esse vinho nesse momento. E hoje eles estão dando a volta. Ou seja, a indústria do vinho é uma indústria tão importante que os caras estão sempre querendo descobrir um processo novo, um vale novo, que na verdade não é novo, né? Mas criando novo dentro do que já existia, com toda essa potencialidade dessas parreiras enormes, antigas, né? Com muitas delas com mais de 100 anos, né? É como um redescobrir desse vale de Maule, né? É como um redescobrir de Tata, é como um redescobrir de Curicó. E é muito legal isso, porque a gente vai percebendo que efetivamente essa indústria é uma indústria importante, é uma indústria que dá muito trabalho, é uma indústria que também chega ao mundo inteiro, né? Ou seja, através desse processo histórico, através desse lugar que o solo foi cuidado de forma orgânica durante muito, muito tempo, ou seja, a gente vai criando possibilidades de negócio e criando possibilidade de criar vinhos finos de alta qualidade num lugar que tem tanta história, né? Tão bacana isso. E tem as vinícolas no setor de Maule, são 31 vinícolas, né? E a gente encontra, em geral, essas uvas, País, uva Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Carmenet, Chardonnay, Syrah, Torontel, enfim. A gente vai vendo aí essa variedade, né? Só para complementar um pouco, os espanhóis chegam no Chile no século XVI e começam essa produção de vinhos e de uva de mesa, eu diria de baixa qualidade no primeiro momento, né? Depois, no século XIX, a gente vem com as famílias oligárquicas que começam a, obviamente, ir para fora, ir para a Europa e ver essa coisa de uma vinícola própria e começam a trazer essa ideia para o Chile e nada mais espetacular que ter o seu nome, a sua vinícola reconhecida internacionalmente, enfim. Então vai por aí, né? Essa coisa oligárquica, essa coisa de família, de mostrar, de ter essa potência, e isso vem dessa época. Então aí se introduz, aí vinha as uvas francesas, né? Por isso que a gente tem essa grande gama de uvas francesas, que hoje são, eu diria, o carro-chefe do Chile, e também essa mistura de uvas chilenas e espanholas, e obviamente outras uvas também já chegaram. A gente sabe que tem uma variedade enorme de uvas pelo mundo inteiro, e a gente vai entendendo então as características de cada processo de acordo com o terreno, de acordo com o solo, de acordo no lugar que ele está plantado, enfim, a gente está sempre repetindo isso para ficar claro, porque é muito interessante a gente entender que quando a gente planta uma uva Carmener em Colchagua, ou a gente planta esse Carmener no Vale de Maule, que a gente está falando agora, vai ser um vinho completamente diferente, independente da uva ser a mesma, né? E isso é riquíssimo por causa do solo, por causa do clima, enfim, se ele está sendo construído, esse vinho, de maneira orgânica ou não, né? Então é muito bacana, porque a gente vai percebendo que a indústria, na verdade, não brinca, né? A indústria está aí, crescendo, fortíssima, e imagina que coisa espetacular, porque a gente tem um montão de coisa para fluir dentro dessa indústria, né? De criar verdadeiros hotéis espetaculares, com toda essa característica, né? De gerar trabalho para todo mundo que vive nessa região, que em geral são regiões de campo, regiões que têm
relativamente, as pessoas fogem, né, às vezes, e vão para a concentração de grandes cidades justamente por falta de trabalho, né? Então a gente vê uma potência enorme com toda essa mudança climática que está acontecendo e com todo esse nascimento do turismo no sentido progressivo, né? O que a gente pode encontrar, o que a gente pode chegar, até onde a gente pode ir, né? Sair um pouco dessa mesmice, eu digo, né, e pum, voar, como o Chile ser um lugar espetacular para turismo no mundo, né, que já a gente já tem aí 4, 5 vezes o Oscar de melhor turismo de aventura, mas a gente precisa aí fazer algumas coisinhas para que a gente possa ser top em receber gente, né. E o próximo vale é o Vale de Tata. Desses 3 vales de Maule e de Curicó, o Vale de Tata é o mais antigo. Foi justamente onde os espanhóis chegaram e começaram a plantar as primeiras uvas, né? E é muito interessante porque a gente vê mais uma vez essa coisa do antigo sendo reutilizado de maneira positiva, né? Eu acho que isso é incrível. E até pouco tempo a mesma coisa, esses vinhos que eram produzidos aí eram vinhos que na verdade não tinham nenhuma super importância, né? Eram vinhos que eram produzidos para a região mesmo, ficavam aqui no Chile e tal. E hoje o que não é a tecnologia, o que não é toda essa indústria, a forma como ela foi caminhando, a forma como ela foi crescendo, e esses enólogos novos, cheios de caráter, cheios de ideias, e é muito legal isso, né? Porque a gente vai vendo que a coisa vai fluindo por um lado interessante. Mas a gente tem nessa região produção importante de vinhos finos atualmente, e isso é muito legal, sem sol. Moscatel de Alexandria, e essas uvas estão fazendo aí processos de vinhos frutosos, florais, justamente nessa região de Itata, né? Eu acho que isso é super bacana. Nessa região de Itata tem 11 vinícolas, né? As variedades de vinhos, de uvas que a gente já falou, Moscatel de Alexandria, País, enfim, e todos esses que a gente vai citando. E também o pessoal vai fazendo aí espumantes interessantes nessa região de Itata. Acho que tem um montão de gente migrando para esse setor justamente para poder aproveitar isso, né? Então, o bacana também é a gente perceber que, além disso, essa região toda tem como natureza um negócio extraordinário, né? É uma região de campo, é uma região que tem muita coisa preservada, e é bacana a gente poder chegar nesses lugares e ir entendendo e encontrando com essa cultura chilena tão profunda, né? Por exemplo, nas festas de vendimia que tem em março, nessa região, por exemplo, Curicó, tal, as cidades elas acabam vivendo em volta dessas festas, né? Ou, por exemplo, a festa de 18 de setembro, que é a Semana da Independência, que é um negócio extraordinário no país inteiro, eu amo, eu acho muito legal. E assim, é dar de cara, de frente com a cultura chilena, com essa cultura de Iguaçu, né? Essa coisa do interior, essa mistura, né? do Mapuche com o espanhol, tal, que é tão rica, tão incrível. E a gente vai entendendo esse país aos pouquinhos, comendo pastel de choclo, tomando um bom vinho, comendo empanada, né? E é isso aí, eu agradeço vocês estarem acompanhando a gente, convido vocês para curtirem nosso canal, coloca aí a mão nesse sininho, coloca pra gente um oi, faz um comentário, por favor, dá uma força, a gente sempre quer chegar a muita gente, isso é maravilhoso através desse processo de poder estar aqui, né, olho a olho, tete a tete, valeu? Muito obrigada, gente, valeu, a gente se vê por aqui.